Boa noite, amigos do EJA. É um prazer estar aqui, começando a aula com vocês. Primeiro, vou me apresentar para quem não me conhece, né? Sou o professor Maurílio, sou professor de Geografia de vocês. O número da aula é o número 01, né? A disciplina Geografia, como eu falei, e são turmas dos 6º e 7º anos da EJA, né? Então, gente, é o seguinte... eu dei uma olhada nos temas assim e dei uma enxugada para vocês, para simplificar, né? Para a gente poder entender melhor o que está sendo estudado. E eu cheguei à conclusão desse tema que vocês estão vendo aí agora. A evolução na história do cultivo do solo, técnicas e aperfeiçoamentos para uma maior e melhor produção dos alimentos. Então nós vamos falar sobre as técnicas de como foi, né, durante a história, o cultivo do solo, né, como que o solo foi propício, né, à ocupação humana e como é que aconteceu a agricultura, quando começou a agricultura, né? Vamos lá, né? Então, na evolução da história, né, nós temos aqui no outro slide, na época da pré-história, né, o homem vivia como? Vivia como nômade. Então, não tinha prática agrícola, né, de cultivar a terra. O que o homem fazia? Vivia praticamente da caça, né? Eu não falo nem da pesca, porque quando a gente lembra de homem pré-histórico, a gente vai lembrar muito mais da caça do que da pesca. Claro que existia também, né, os peixes, né, existia a possibilidade da pesca, mas principalmente da caça o homem pré-histórico vivia. Então, a agricultura praticamente não existia nessa época. Eles eram o quê? Eles eram nômades, né? Como está aí no slide. A descoberta do fogo nessa época foi uma coisa assim fantástica, porque até então eles se alimentavam dos alimentos que estavam lá, naquelas frutas, né? Aqueles alimentos crus, né? E aí quando eles descobriram que poderiam assar as caças, né? Então isso foi bem útil para eles, né? Na época, para a evolução da história, né? Então vamos lá. Aí o que aconteceu? As primeiras civilizações, vou mostrar para vocês aqui, os vestígios de primeiras civilizações no mundo ocorreram nessa região chamada Mesopotâmia, né, que fica hoje no chamado Oriente Médio, né? Então, há mais de 10 mil anos atrás, acredita-se, né, que esses povos da Mesopotâmia, eles começaram a agricultura, né? Que povos eram esses, né? Eu tenho aqui. Eram os sumérios, os acádios, né, os babilônicos, os assírios e hititas, né? Então, esses povos foram os primeiros a fazer agricultura. E como é que era? Eles começaram a ocupar essa região principalmente por causa desses dois rios aí, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, né? É importante saber, gente, que assim, para a agricultura também e para a pesca, né, era mais propício para esses povos pré-históricos, mais antigos também, né? O que? Fazer essa agricultura próximo dos rios, porque eles conseguiam, além da pesca, né, ter um clima até melhor, mais favorável para se fixarem na terra, né, na realidade, né? Então, há mais de 10 mil anos atrás, então, foi aí que começou a agricultura, nessa região da Mesopotâmia. Nesse outro slide aqui que eu vou mostrar para vocês, você tem aí o mapa mundi, né? E tem essa região da Mesopotâmia que hoje é o Oriente Médio, né? Aí você tem aí o Iraque, né? Você tem uma região muito cheia de conflitos, né? Que é próxima à área onde tem muito petróleo, né? Teve principalmente o Golfo Pérsico, é tudo dessa região da Mesopotâmia aí, né? Então, nessa região que a gente está falando aí das primeiras civilizações. A agricultura propriamente dita começou daí, né? Então eu botei aqui nesse próximo slide para vocês verem aí como é que era feita essa agricultura. Primeiro começou com a agricultura manual, né? Então não existia máquina naquela época, né? Não existia agrotóxico, né? Então como é que era feita? Então as primeiras agriculturas a gente tem aí nesse slide à sua esquerda, né, os materiais que eram utilizados como enxada e como, né, cavadores, né, e materiais para cultivar a terra, né? E aí no slide da direita você tem aí tanto os homens, né, e as mulheres também ajudando
na produção de alimentos, né? Que foi assim uma revolução fantástica para essa época, né? Porque até então o homem era nômade, né? Vivia de um lugar para o outro, e a partir desse momento não, o homem passou a ser mais sedentário e se fixar na terra, né? Nessa região. Aí nós estamos estudando sobre a evolução do solo diante da história, beleza? Aí o que acontece? Acredita-se que no caso das Américas aqui, ó, nas Américas os índios também já tinham o quê? Já faziam agricultura também. Quando o Cristóvão Colombo, né, em 1492, ele descobriu as Américas, né, e por acidente ele achava que era Índia, então botou o nome daqueles nativos de índios, né? Então os índios já cultivavam agricultura. E como é que era a agricultura dos índios? Era a agricultura de subsistência. O que é agricultura de subsistência? Eu vou ler para vocês a definição. A agricultura de subsistência é a agricultura feita pelo camponês, trabalhador rural, para o consumo da sua própria família ou comunidade, a qual pertence, utilizando métodos tradicionais de cultivo. Os métodos tradicionais de cultivo são justamente aqueles mais antigos, né? São métodos onde não é utilizado equipamentos, né? Tecnologia avançada, e essa agricultura era utilizada para eles se alimentarem, né? Então os índios já utilizavam dessa agricultura. Então nas Américas, olha só, ao descobrir as Américas, né? Quem estava aqui nas Américas eram os índios, né? Então existiam os índios tupis, principalmente aqui na região do Brasil, vocês estão vendo aí no slide. Na América do Norte, a gente encontrava os astecas, e na América Central a gente encontrava os maias, né? E também na América do Sul, do lado do Pacífico, os incas. E olha só, esses povos astecas, os maias e os incas, acreditam-se que foram os povos muito acima da sua época, assim, porque eles eram muito inteligentes, né? Então, olha só, quando falarem para vocês sobre os povos astecas, lembram do Estádio Azteca do México, não sei se vocês já ouviram falar. Aquele nome é em homenagem aos índios astecas, né? O Império Azteca. Então, olha só, o Império Aztecas você tem aí na parte da América do Norte, né? Você tem aí onde é hoje o México, né? O Império Azteca. Você tem os maias aí na parte central, né? Onde a gente encontra hoje a Guatemala, El Salvador, né? Essa parte da América Central. E os incas, né? Você tem os incas na parte da América do Sul, aí está escrito Império Inca, né? Essa parte mais escura, que vai lá da Colômbia até o Chile, né? Esse Império Inca. Então, olha só, esses povos, quando o Cristóvão Colombo descobriu em 1492 e logo depois o Cabral em 1500 o Brasil, já cultivavam o solo, né? Já cultivavam o solo, a agricultura, tá bom? Então vamos adiante. No decorrer da história ocorreu a chamada Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde foi nada mais resumindo que a prática da agricultura intensiva. O que era a agricultura intensiva? Consistia em usar a melhor tecnologia para produzir os alimentos num espaço de terra menor. Deste modo, se desenvolveram sementes de plantas geneticamente modificadas que produziram mais e tinham melhor respostas à fertilidade e maior resistência a pragas. Então, a Revolução Verde ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir o quê? Os transgênicos, que eram o quê? Os alimentos modificados geneticamente para que se tivesse uma produção maior em locais menores, na Revolução Verde. Então, isso é um fato primordial para a gente entender como o solo começou a ser modificado com o passar do tempo, né? Então, vamos lá. Método de cultivo do solo. A gente tem também esse método de terraceamento, também chamado cultivo em terraços ou cultivo em socalços. É uma técnica agrícola de conversão do solo empregada em terrenos muito inclinados, permitindo seu cultivo e, simultaneamente, o controle da erosão hídrica, baseando-se na criação de terraços através do parcelamento de rampas niveladas. Gente, está vendo essa foto aí? Então, nessa imagem você tem aí
o exemplo típico do terraceamento. Quer dizer, uma técnica onde você pode cultivar o solo até em locais mais altos, né, de planaltos e depressões, e cuidando da terra para que não tenha um encharcamento dos produtos que estão sendo cultivados. Outro também aí, outra alternativa, chama agricultura alternativa orgânica, que é o cultivo do solo sem o quê? Sem o uso de agrotóxicos. Existe hoje ainda algumas culturas, né, algumas agriculturas do solo, onde você consegue conseguir produtos que não tenham utilizado o agrotóxico, né, que não sejam transgênicos nem também modificados geneticamente, né, são produtos naturais. Também é um tipo de agricultura onde você pode utilizar o solo. E eu botei aí por último essa técnica chamada técnica de rotação de culturas. Essa técnica, gente, é muito importante. Eu vou ler para vocês o que é. A rotação de cultura é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio de forma de que necessidades de abdução sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Por exemplo, gente, aqui no nosso entorno aqui da cidade, né, a gente tem muita plantação de soja. Soja, se você não alternar para outro produto, o algodão, o trigo, o milho, em 10 anos ela faz o quê? Acontece a desertificação do terreno, a desertificação do solo. Então a rotação de cultura é a principal forma de cuidar do solo hoje, principalmente pelos grandes proprietários de terra, né? Não esqueçam disso, rotação de cultura. Quer dizer, você vai plantar soja, mas você vai ter que, naquela terra onde você plantou soja, daqui a uns anos plantar ou algodão ou trigo, porque você vai o quê? Senão você vai ter um desgaste na terra, você não vai conseguir mais plantar ela, entendeu? Vai acontecer a desertificação dessa terra. Aí nós temos aqui a definição de agricultura extensiva e suas consequências. A agricultura extensiva, né, ao contrário da intensiva que usa pouca terra, a agricultura extensiva usa o quê? Muita terra. Ao contrário da agricultura intensiva, que usa uma tecnologia maior, a agricultura extensiva, que são dos grandes proprietários, ela causa o quê? Um dano maior à terra, né? Eu vou ler para vocês aqui. Ao contrário da agricultura intensiva, que usa muita tecnologia e causa menos problemas para o solo, como a desertificação, a agricultura extensiva utilizada pelos grandes latifundiários em suas grandes propriedades utiliza muito agrotóxico, assim maltratando o solo, apesar de utilizar vários insumos para sua maior produtividade. Em todo o mundo, a agricultura é a maior causadora de degradação ambiental. O que mais degrada o ambiente, gente, infelizmente não é as fábricas, os carros, nem a instalação das cidades. O que mais degrada o ambiente é a agricultura, justamente por isso, pelo fato de poder causar um problema mais sério às vegetações, né, aos solos que existem. Aí, por final, a gente tem aí o mapa das Américas, né, para eu explicar para vocês como é utilizada a agricultura. Então nós temos aí na América do Norte, aí em cima, nós temos aí o Canadá e os Estados Unidos. Então, gente, olha só, o Canadá, principalmente após a Segunda Guerra, né, teve uma revolução grande na sua agricultura e sua indústria, né? Então, assim, o Canadá ele tem uma indústria muito forte e a agricultura mais utilizada é a agricultura intensiva. Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, eles conseguem, com os métodos tecnológicos de irrigação, né, e de melhorar a terra e de também modificar geneticamente esses produtos, né, esses transgênicos, tem uma grande produção em pequenos espaços, tá? E a gente também aí tem os outros países das Américas, que é o México, o Brasil, né, os da América do Sul. No caso dos países latino-americanos, gente, que os países latino-americanos, a partir do México aí até o sul, né, para baixo, né, até o final do mapa, até a Argentina aí, a pontinha, os países latino-americanos, eles têm mais o que? Agricultura extensiva, onde utiliza o que? Grandes propriedades de terra e menos tecnologia. Apesar que hoje em dia está bem nivelado isso, assim, a tecnologia já chegou a esses países. Mas o problema maior da desertificação do solo são dos grandes proprietários de terra. Então, isso é o que está causando problema na degradação do solo. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, né? E até a próxima aula e até mais.